Bem-vindo, eu sou Luiz Camões e está começando o nosso podcast Defesa em Foco. Todas as lives e matérias mais importantes em um formato de áudio para você levar e escutar onde você quiser. Este programa é distribuído e oferecido pela Defesa TV. Hoje, em nosso podcast, estaremos reproduzindo na íntegra a live sobre direito militar com a advogada e especialista em direito militar, Mariana Silvestrini. Estamos iniciando o Defesa em Foco, um programa de entrevistas e debates pertinentes à área de defesa e tecnologia. Bom, gostaria de dar boa noite a todos que estão presentes, dar boas-vindas à advogada especialista em direito militar, Mariana Silvestrini. Bem-vinda ao Defesa em Foco, nosso programa aqui da Defesa TV. Tudo bem com você, Mariana? Olá, boa noite, tudo bem? Eu estou muito bem. Eu queria desejar boa noite a você, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Agradecer o convite por estar aqui, por falar de um assunto que eu gosto bastante, do qual eu me especializei realmente por uma questão de interesse, de paixão. O direito militar foi esquecido por muito tempo, então essa oportunidade eu acho que é maravilhosa. Ah, sim, eu que agradeço ter aceito esse convite, até porque nós temos muitas dúvidas, né? As pessoas não entendem muito bem o que é direito militar. Eu acho que já começa por aí. Mas, Mariana, vamos começar pelo básico, né? O que seria direito militar? Conta pra gente. Bom, o direito militar, ele é um direito que cuida, ele é um ramo do direito público, e aí a gente volta, o que é direito público? Direito público é tudo que tem a ver, a legislação, né, que tem a ver com o público, com a administração pública, a relação dela com o particular, né? E aí o direito militar, ele é um ramo do direito público que vai cuidar aí da legislação das Forças Armadas, Sim. Marinha, Exército, Aeronáutica e das Forças Auxiliares, que é a Polícia Militar e os Bombeiros Militares. Em resumo, isso seria o direito militar. É o direito que é dos militares e a administração pública militar, tudo que rege essa vida militar, que é muito peculiar, né? E é muito diferente da vida como nós, do civil, né? A própria Constituição, ela coloca essa diferença sempre entre o militar e o civil. Sim, essa eu acho que é a grande dúvida. Então, existe uma justiça à parte de quem está aqui fora. No caso, quem é um trabalhador, que trabalha no supermercado, que é um motorista de ônibus. É uma justiça completamente diferente ou é apenas uma outra justiça? É uma justiça especializada. Da mesma forma que nós temos outras justiças especializadas, a própria Justiça do Trabalho ela é especializada, a Justiça Eleitoral, né, o Tribunal Eleitoral também é especializado, e aí nós temos a militar. Por quê? Porque é uma carreira realmente muito diferente, é uma carreira peculiar, e aí é um ponto interessante, a título de curiosidade, a Justiça Militar, ela é a justiça mais antiga do Brasil. A mais E ela é antiga? a mais antiga. Antes E ao mesmo do mesmo civil? tempo, ao mesmo tempo a mais desconhecida. Ela foi instituída aqui no Brasil em 1808. Se eu não me engano, foi logo em abril de 1808, que foi com a vinda da família real aqui para o Brasil. E então ela vem, que é o que seria a nossa primeira força, que é a Marinha, né? E aí Sim. nós já temos a instituição da Justiça Militar. Só que aí outro ponto interessante é o seguinte: ela cuidava dessas questões militares, até de pedidos militares, mas ela fazia parte do poder executivo, né? Vamos lembrar, a gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Ela fazia parte do executivo. E aí, apenas com outras constituições que nós tivemos, aí com a 46, se eu não me engano, acho que foi a Constituição de 46, ela passa a ser do Poder Judiciário. Então, ela é fora do que a gente chama do próprio Poder Executivo, que tem o nosso presidente como a figura maior do Poder Executivo, né? Ela está dentro do Poder Judiciário. Ah, entendi. Então, logo que a família real chegou, eu não sei se ela instituiu a justiça militar ou ela trouxe, não sei informar, Ela seria. instituiu. Ela instituiu. A gente coloca como instituiu. Sim. Muito interessante isso, muito interessante. Ou seja, é uma justiça bem antiga. Agora, ela é antiga também nas questões de leis ou ela está atual nessa questão? Exatamente, ela é extremamente antiga, porque o direito militar ele não é estudado. O direito militar, até, se eu não me engano, até a década eu acho que até 1929, por aí,
ele até era estudado, eu acho que ele até era estudado dentro das faculdades de Direito e se via alguma coisa. E depois disso, ele passou a ser esquecido e se limitando apenas às academias militares. Isso fez com que o direito militar, por si só, ele não evoluísse. Entendo. Então, ele ficou atrasado, sim, em relação às outras áreas do direito, porque é apenas um ramo do direito, como existem vários. O direito militar é mais um. E o militar, ele foi esquecido por muito tempo, né? E agora que isso está voltando. Então, é como se fosse qualquer profissão, né? Todas as profissões existem seus ramos, né, especializados de trabalho. O direito militar, mesmo sendo o mais antigo do Brasil, ele é um ramo do direito geral, né? Vamos dizer assim, né? Do, Sim. do- da área de advocacia. Muito legal isso. Eu realmente não conhecia e é bom trazer isso para que as pessoas possam entender. Eu vou colocar a tela aqui do YouTube. Aqui nós temos uma pergunta. Olha, Mariana, já tem de cara pergunta, tá? O Francisco está perguntando aqui. O estudo das previsões constitucionais sobre os militares é objeto do direito militar ou do direito constitucional? Então, esse Pergunta é um boa, né? ponto, essa pergunta é muito boa, porque assim, o direito militar, ele é muito abrangente, ele possui diversas ramificações. Então, quando a gente fala em direito militar, nós também vamos falar em diversos sub-ramos na aplicação desse direito militar. E Sim. entre eles, nós temos sim o direito constitucional militar, que é justamente a análise do militar e tudo a consequência que vem disso a partir da nossa Constituição. Então, é como se fosse sempre, eu coloco que ele é um sub-ramo. Nós temos o direito constitucional, e aí nós temos o direito constitucional militar. Entendo. Então, no caso, os militares, eles ficam muito nessa questão ali da Constituição. A nova Constituição de 88, né, não sei se houve uma comissão militar para poder avaliar, para que não tivesse conflitos. Existem essas questões de ter uma possibilidade de conflito numa lei que já exista com a Constituição. Como é que é feito isso? Existem grupos de estudo? Como é que é feita essa questão? Então, esses conflitos, né, das leis com a Constituição, ela existe muito nessa área do direito militar até hoje. O próprio Estatuto Sim. dos Militares, os regulamentos disciplinares. Eu até falei isso num artigo, porque realmente nós temos uma legislação, e aí principalmente voltada para os militares das Forças Armadas, antes da Constituição. E o que a gente coloca? Quando nós temos uma Constituição nova, o que as leis, as leis que eram anteriores à Constituição, elas podem sim ter a sua eficácia, desde que elas estejam em consonância com a Constituição. Sim. Então, o próprio Estatuto dos Militares fala-se que ele realmente foi recepcionado pela Constituição, mas tudo aquilo, as leis, elas foram recepcionadas pela Constituição, mas tudo aquilo que não está de acordo com a Constituição não foi recepcionado. Mas isso é uma questão que não é avaliado num todo. Cada um foi avaliando, nós tivemos diversas ações para falar sobre o que é inconstitucional e o que não é. É uma análise que ela ficou até hoje. Nós temos o quê? Hoje a gente está em 2020, então são 32 anos depois, e nós ainda estamos discutindo muita coisa sobre recepção ou não de determinado artigo em relação à nossa Constituição Federal. Ou seja, as pessoas acham que a ciência só cai para a área de biologia, medicina. Na verdade, a advocacia ela tem a sua ciência, ela tem os seus estudos que não param, né? Podemos dizer mais ou menos isso. A ciência da área de direito, vamos dizer isso. Exatamente. Exatamente. Porque se a gente for conformar tudo que o legislativo coloca para a gente, usar apenas literalidade, nós teríamos o que a gente chama até de uma insegurança jurídica, e seria impossível, porque a legislação ela precisa o tempo todo de interpretação, a legislação precisa de estudos, ela precisa de complemento também, ela não serve por si só, porque o legislador ele nunca vai conseguir prever tudo o que acontece. Então, os estudos na área do direito é o que realmente vai fazer com que a nossa sociedade ela continue evoluindo. Essa questão da interpretação, eu acho que é o grande problema que nós temos nas nossas leis como um todo, e eu acho que a militar também enfrenta essa questão. Uma coisa é você falar que está na lei, outra coisa é interpretar aquela lei. Eu acho que existem várias verdades, vamos dizer assim, né? A minha verdade, a sua verdade, né? Dizem que existem três verdades, então seria mais ou menos isso também, a questão da interpretação da lei até na área militar.
Sim, a interpretação na lei, ela sempre existe, tanto que quando a gente coloca o clássico direito penal, né, que é o que a gente gosta bastante, que, né, a parte criminal, nós temos sempre a acusação e a defesa, e ali fica muito nítido a questão da interpretação da lei. A acusação, ela sempre vai interpretar de uma forma, a defesa vai interpretar de outra forma, e a lei, ela dá essa possibilidade, o próprio direito, ele é isso, ele não é uma ciência exata, né? É Então, meio estranho são diversos. escutar, é meio estranho, desculpa, mas é meio estranho falar que o direito, que é algo literalmente preto no branco, né, o que está escrito ali, não ser uma ciência exata. Não, mas não é nem um pouco. Não, ela é assim, definitivamente não é exato. E é sempre difícil a gente tentar mostrar isso quando o cliente ele pergunta assim: eu tenho direito ou eu não tenho? Se eu fizer isso, vai acontecer isso? Eu não sei te responder. Vai depender de tanta coisa, E mas até tanta coisa. de juiz para juiz, vamos dizer assim, né? De juiz para juiz, de administrador, e aí falando do direito disciplinar, né, o direito administrativo disciplinar, vai depender de autoridade para autoridade. É Sim. claro que a gente tem alguns parâmetros na lei, a gente sempre vai buscar ó, a efetividade de algumas coisas em razão desses parâmetros na lei, mas definitivamente não é exato, depende de muitas coisas, depende de provas, enfim, o direito, de fato, ele Olha, não é uma ciência exata. realmente isso é complicado. Eu já tive vontade, curiosidade de fazer direito. Minha esposa sempre falou para mim, você ia se dar bem no direito, porque eu questiono muitas coisas, eu Uhum. falo bastante. E tive essa curiosidade, né? Tentei uma transferência uma vez, estudava lá na Unirio, né? É óbvio, no Rio de Janeiro, agora estou em São Paulo. E até pensei em fazer direito, mas depois, não, vamos passar. Eu vim para São Paulo e foi outras situações. Poderia ser um caro colega agora, seu, falando aqui agora, né? Discutindo um pouquinho. Mas a questão do direito, gostaria de dar boa noite a todos novamente. Lembrando que nós estamos aqui falando sobre direito militar com a Mariana Silvestrini, advogada especialista em direito militar. Então, dado boa noite, uma ressalva aí para quem chegou agora. Maurício Vale Salles, boa noite. Meu amigo Família Barros, boa noite. Leãozinho Pires, boa noite. Vanessa Farias, para todo mundo. Não dá para ficar falando sempre, eu vou botar aqui na tela vocês, porque o meu boa noite já vai estar aí na tela. Do jeito que está agora, nós estamos nós dois aqui, mais vocês na tela. Boa noite para todos. As perguntas estão aí abertas. Todos podem fazer perguntas. Falar em perguntas, nós temos a família Barros. Que tipos de processo pertence ao direito militar? Olha, essa é uma pergunta, vamos lá. Os processos, eu vou responder por. Tem diversos processos dentro do direito militar. Tem muita coisa que a gente pode colocar. Alguns vão para a justiça comum, Sim, outros vão para a justiça militar. A justiça militar da União, então aquela que vai julgar os militares das Forças Armadas, ela vai julgar os crimes militares. sim. Crime militar é aquilo que está no Código Penal Militar, e aí não tem uma definição pronta. O Código Penal, ele sempre vai ter uma interpretação, voltando para a questão da interpretação, tentar encaixar se aquilo é um crime militar ou não, de acordo com o nosso artigo 9º que está naquele código. Entendo. Ela vai julgar os crimes militares, lembrando que ela pode julgar, inclusive, civil, que o civil ele pode cometer crime militar. A Justiça Militar Estadual, ela vai julgar os crimes, ela vai julgar os militares. E aí, quando a gente coloca que ela vai julgar os militares, ela pode julgar outros casos. Então, quando a gente tem algumas questões disciplinares, quando você quiser uma revisão disciplinar, reintegração de um policial militar eventualmente demitido, esse tipo de processo ele também vai para a Justiça Militar Estadual. Na federal não é assim. Então, quando aí nós vamos discutir incapacidade de militar, licenciamento de militar, desincorporação de militar, transgressão disciplinar, de eventuais transgressões em que o militar venha questionar a legalidade, se aquilo foi certo, se aquilo não foi certo. E esses processos, eles vão para a justiça comum, que é a Sim, justiça federal. sim. Você tocou num ponto que eu fiquei pensativo aqui. Eu acho que algumas pessoas também ficaram pensativas. Como é que um civil pode responder a um processo penal militar? O civil ele vai responder se enquadrar dentro do artigo 9º que a gente tem,
se eventual conduta dele ficar enquadrada naquilo. Eu vou colocar um exemplo que foi um processo em que eu Sim, atuei, e não foi um processo que o civil era o meu cliente era o militar, mas o que aconteceu foi, por exemplo, a invasão à área militar. Então, o que aconteceu é que um civil, ele invadiu a área militar, e por conta disso ele foi denunciado pelo crime de invasão. Então, esse é um exemplo de um civil que vai responder. O que aconteceu? Antes, nós tínhamos a situação do civil ele ser julgado até pelos militares, porque sim. aí a justiça militar ela tem o que a gente chama de escabinato. E eu acho isso muito bonito, que é o escabinato, que é a visão do civil junto com a visão do militar. Então, nós temos o juiz togado e temos 4 oficiais que irão julgar também. E aí nós falamos que os oficiais irão julgar justamente porque ele tem a vivência da caserna. Enquanto o civil, ele vai dar justamente a questão da experiência, ele vai dar a ciência jurídica, a legalidade, o direito propriamente dito. Então, Eu, são essas duas visões. Pode sim, falar. tem uma foto, inclusive, que você me enviou. Eu vou colocar aqui para todo mundo, do lado, onde nós temos aquela bancada, né? Inclusive, Isso. isso, eu coloquei agora. Nós temos a bancada, são 4 militares, né? Os 4 fardados, e nós temos uma pessoa de toga, vamos dizer assim, né? Que é o juiz, é o juiz civil, que é da Justiça Militar. É ele que compõe o conselho junto com os 4 oficiais, né? Só que a alteração nova, que é razoavelmente nova, coloca esse juiz para julgar o civil. Então, hoje, quando nós tivermos um civil que comete um crime militar, ele já não vai ser julgado pelo escabinato, por essa imagem que está aí. Ele vai ser julgado apenas por aquele juiz Que, da Justiça Militar. ah, tá. Até porque eu acho que muita gente ia se sentir intimidada, né? Muito, Ia ser muito. É um complicado. ambiente. Imagina, Sim, uma pessoa que nunca foi militar na vida senta ali na frente ali, ó, você está sendo julgado. Oi? Eu acho. exato. Era assim mesmo. Era assim, acho que é 2018 a lei. Então era assim, até recentemente. Nossa. E me diz uma coisa, esses oficiais que se encontram nessa bancada, que se encontram ali na mesa ali, qual o nome? É a bancada, mesa? Eles são juízes militares, Sim, mas o pode colocar como mesa, na verdade. Eles sim. compõem um conselho, que a gente chama aí o Sim. conselho. Ah, tá, é o Eles conselho. são do conselho, isso. Todos eles são juízes de fato, né? Não, eles são militares da ativa que exercem temporariamente a função de juiz militar. Então, Tá. existe um sorteio, eles são oficiais que vão acabar entrando e vão exercer. Nós temos principalmente o conselho permanente, que a gente chama que é o que vai julgar os praças. Então, Sim, eles ficam lá por 3 meses. Então, eles são sorteados e aí eles ficam como na posição de juízes militares por entendo. 3 meses. Passando isso, eles voltam para a caserna normalmente e exercem a função de militar da ativa. Como se eles tivessem adido a uma unidade militar, um setor, eles vão ali trabalhar naquele setor e depois retornam. Mas não Isso. necessariamente eles precisam ter o curso de direito, ou precisam. Não precisam. Essa é uma crítica que aí eu coloco. Eu acho que seria necessário ter o curso de direito. Eu acho que eles são. Eu acho o escabinato muito bonito. São extremamente necessários, essa visão da caserna lá. Só Sim, que eu acho que essa visão ela tem que estar atrelada à questão jurídica, porque senão ela vai perder, vai, para mim, dar um aso aí para que tenha até umas decisões um pouco injustas, ou não injustas, mas que saem um pouco da técnica do direito, né? Do jurídico propriamente dito. entendo. Até por questão de conhecimento da própria lei, vamos dizer assim, né? Para não ficar uma Isso. coisa muito hierárquica e esquecer o direito, vamos dizer. Exatamente, porque o direito penal militar, né, ele é um ramo do direito penal. Então, ele tem Sim, que seguir tudo que a gente está falando de direito penal e as garantias que envolvem o acusado, que é extremamente necessário por causa do Estado Democrático de Direito que nós vivemos. sim. Não dar essas garantias é errado. Então, eu acho que seria assim, interessante o conhecimento, o militar também ser bacharel em direito, mas não é assim que ocorre
normalmente. Olha, você está esclarecendo muita coisa aqui, né? Eu, novamente, quero agradecer a Mariana, porque nós já nos conhecemos já de um certo tempo, mas eu desconhecia muitas coisas, tá? Fui militar aí durante anos, né? Outros amigos meus também desconheciam essa área, e é muito importante a sua presença aqui. Esse vídeo vai ficar gravado para quem está aí no YouTube, né? Queira revisar, tirar suas dúvidas. Também vou deixar aqui os contatos da Mariana para que vocês possam entrar em contato, vai estar na descrição do vídeo, só para não esquecer. Precisando, Mariana tá aí para tirar todas as dúvidas de vocês. Gostou, né? Fiz um comercial para você agora, né? Obrigada, eu gosto muito da área, sempre é muito legal falar disso, explicar Sim, um pouquinho do direito militar, que é muito desconhecido. Na muito, área muito. jurídica, assim, meus colegas advogados desconhecem completamente. Existe um estudo, e esse estudo ele é bem antigo, mas eu acredito que falava-se que 40% ou até mais dos magistrados, então dos juízes, daqui no nosso Brasil, desconheciam por completo a existência da justiça militar. Eu acho isso Fiquei sem muito, palavras. eu acho isso muito errado, porque eu gosto muito do direito, né? E assim, eu acho que o direito ele é uma ciência. E aí, como ciência, a gente estuda todos os ramos do direito, ou pelo menos a maioria deles, para que haja uma complementação e até um Sim, avanço do direito. Estamos falando sempre de pessoas, né? Então, é um erro não estudar direito militar nas universidades, porque isso acaba proporcionando o que nós vemos hoje na realidade, que é o militar sendo esquecido, literalmente esquecido. Mesmo que agora nós tenhamos alguma presença mais dele, se fala um pouco mais, mesmo assim, ele tá muito esquecido. concordo. Isso é verdade. Vamos voltar aqui para o YouTube um pouquinho. O Francisco pergunta aqui, na sua avaliação, qual seria a principal necessidade de alteração do CF com vistas a aperfeiçoar o direito militar? Nossa, essa é uma pergunta difícil. É... Ainda bem que eu não Bom, sou especialista da área. nós estamos falando aí do treinamento para oficiais, né? É... Eu acho, eu vou retornar um pouquinho. Eu acho que, assim, eu vou Só para falar. lembrar, deixa Uhum, só esclarecer, lembrando que você não pegou a causa para estudar. São opiniões, são coisas que você está sim. revendo, então você vai dar uma opinião, né? Nem sempre é aquilo que vai estar ali, porque essa pergunta não foi verificada antes. Então tem muitas coisas. A nossa lei é gigante, né? Então tem muitas coisas que precisam ser consultadas, é óbvio. Mas eu achei a pergunta também excelente dele. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho para falar o que realmente deveria se Sim, mudar e trazer uma crítica aí em relação a essa parte do direito militar, que é a própria carreira do militar. Então, quando eu falo em carreira, é o seguinte: nós temos, e eu entendo isso, daí é uma divergência até doutrinária, mas eu entendo que nós temos os militares temporários. Nós temos os militares de carreira, e entre os militares de carreira, nós vamos ter os estabilizados e os que não são estabilizados. E essa é a minha principal crítica à carreira do militar, porque demora muito para se ter estabilidade no serviço. E isso acarreta um monte de coisa, inclusive problemas dentro da caserna em que o militar não tem a oportunidade de falar, porque ele tem medo, ele sofre essa pressão de perder aquela carreira dele. Então, eu acho que essa seria a minha principal crítica no geral em relação à carreira do militar e que eu acho que precisaria de alteração. Teve uma lei recente de 2019 que fala dos temporários, que é a lei que trouxe a proteção social aos militares, só que ela não muda nada disso. Na verdade, ela termina por concretizar exatamente isso, a precariedade da carreira militar. Eu acho que esse seria a minha principal crítica que precisaria de alteração. A precariedade da carreira militar. É colocado muito isso pela jurisprudência, os juízes falam isso. A carreira militar é precária. Isso que eu acho errado, porque é uma carreira que você é dada, eu tenho por uma ordem da Constituição, né? Manter a ordem sim. é uma carreira extremamente importante para a nossa pátria Sim, com e certeza. uma carreira considerada precária. Essa é a minha principal E crítica, essa o que eu que acho que é a principal seria alteração. essa
precariedade? Justamente o fato de que você não é estável. Significa que você militar que está há 8 anos, você não é estável. Então, se você não é estável e você sofre algum problema, alguma lesão lá dentro, dá a oportunidade da administração pública militar simplesmente te licenciar. E aí você sai praticamente sem direito nenhum. Então, Claro que tem aí, algumas questões lá, mas normalmente é isso que acontece. então nós estamos falando agora tanto do oficial quanto os praças, que são temporários, né? Que não, agora nós temos um sistema que entra nas Forças Armadas, que a pessoa ela ingressa nas Forças Armadas sem provas, né? Por questões de títulos, né? Que são os Uhum. oficiais temporários, sargentos temporários, né? E é uma questão realmente que nós vamos abordar aqui, porque chegaram bastante perguntas para mim nessa questão, mas eu gostaria de ler, até porque nós estamos recebendo muitas perguntas. Nós temos aqui este conselho, no caso daquela, Conselho. né? Uhum. Este conselho difere da composição do Superior Tribunal Militar, do STM? Sim, o Superior Tribunal Militar, é importante falar sobre isso. Ele funciona como uma segunda instância da Justiça Militar da União. Então, nós, lá no Superior Tribunal Militar, até temos também a presença do escabinato, então são militares, sendo quatro do Exército, 3 da Marinha, 3 da Aeronáutica, e aí nós temos 5 civis. Entre os civis, nós teremos a presença dos advogados, pertence à Ordem dos Advogados do Brasil, Sim. teremos um promotor de justiça, né, que vem do Ministério Público Militar, e um juiz federal da Justiça Militar. Esse é o nosso a composição do STM e ele é a segunda instância. Então ele é onde a gente vai recorrer normalmente. Claro que ele também julga os generais, né? Sim. Ele tem algumas funções de primeira instância, mas normalmente ele vai funcionar como uma segunda instância. Tá. Uma curiosidade que bate bastante no Brasil, como acontece naqueles filmes, né? A pessoa ela pode ser rebaixada, perde a patente ou a graduação dela, como acontece lá fora. Isso é uma pergunta que chegou para mim, né? Eu sei a resposta, mas gostaria que respondesse. Sim, nós temos legislação específica para isso. A perda da graduação das praças, o posto do oficial, e isso pode acontecer sim, a disciplina militar, né? Aí a gente vai para o que é o mais importante dentro da área militar? Hierarquia e disciplina, o Sim. princípio básico, basilar da carreira. A hierarquia e da disciplina. Quando nós estamos falando em disciplina, pode acontecer sim. No caso do oficial, e aí falando sobre o conselho de justificação que existe, no caso do oficial, ele tem um procedimento que eu considero aí híbrido, né? Que ele vai começar dentro da caserna e aí ele vai depois para a Justiça Militar para ser julgado aí a posição daquele oficial. Ele pode sim perder o seu posto. Sim. Ele pode perder, mas não pode ser rebaixado. Não, não, isso não. Né? Como acontece lá fora. Uma vez sargento É não sempre vai sargento. voltar para cabo. Não, isso daí não vai acontecer. Exatamente. Não, porque as pessoas têm esse questionamento por conta dos filmes americanos, né? A pessoa era tenente, vira sargento, soube essas coisas todas, né? Então, É verdade. deixando bem claro que aqui no Brasil não é um filme americano. Nós temos, olha, realmente eu acho que 1 hora vai ser pouca, né? Acho que nós vamos ter que fazer uma próxima live falando de determinados assuntos, porque está chegando bastante pergunta. Eu nem olhei o WhatsApp ainda. Eu só estou olhando aqui a lateral, não olhei o WhatsApp ainda. Bom, nós vamos aqui. Seria interessante adotar esse conceito de que os militares tivessem essa formação, inclusive, não sei dizer se os oficiais que incorporam na carreira, carreira por concurso na área jurídica, é uma pergunta do Edivaldo Dantas. Seria assim, abrir um edital para advogados? Eu acho que seria essa a pergunta, né? Eu acho que tem. Eu entendo a pergunta vou diferenciar em duas possíveis respostas. Primeiro é que eu acho que sim, eu acho que principalmente para o oficial é interessante o bacharelado em direito. E aí eu falo porque o oficial, ele vai normalmente julgar
ele pode integrar algum conselho, de repente o conselho de disciplina, típico para julgar o praça, né, a incapacidade de permanecer ou não na instituição. E aí, eu acho que o conhecimento também no direito, bacharelado em direito, seria importantíssimo como um fim de justiça, que é o que eu falo sempre. Nós estamos falando de atos, estamos falando que envolve pessoas. Então, assim, os atos, no geral, qualquer processo que nós tenhamos, ele tem que ter como fim a justiça. Então, para que ele seja realmente aplicado à justiça para o caso concreto, eu acho que seria de suma importância ser, sim, bacharel em direito. Acho que ele é importante para muitas atividades. E aí, uma segunda resposta seria sobre o assistente jurídico, né? Que nós temos, que Sim. muitas vezes são os temporários, né? Nas Forças Armadas. Eu acho que eles são muito importantes, eu acho que tem pouco, eu acho que deveria ter mais. E aí eu falo como advogada civil que defende militar, porque eu verifico diversos erros. Mas assim, diversos erros. Eu E acho que assim, Desculpa, eu acho que foi feito meio às pressas essa questão do temporário no Brasil. Não foi muito bem estudada. É o ponto de vista que eu tenho. Né? Na uhum. época que eu estava na ativa, eu vi um processo muito rápido. Pode ter sido debatido na autoesfera, vamos dizer assim, né? Mas não foi amplamente debatido, não foi verificado certos pontos. Eu acho que essa pressa em inserir vamos dizer assim, diminuir os custos de carreira e inserir temporários, eu acho que acabou pecando em editais, acabou pecando em vários pontos que estão aprendendo, porém ainda tendo muitos problemas por conta disso. Eu concordo. Eu concordo. Isso é porque, assim, hoje nós temos um efetivo muito maior de temporários, e os temporários, eles estão numa situação que eu considero hoje muito difícil, porque é uma situação até de insegurança dentro da área. A própria lei que vem aí trazendo a proteção social aos militares, Sim. ela acaba por não proteger tanto o temporário, tanto que ela dá a oportunidade, como já acontecia antes da edição dessa lei, mas ela abre a oportunidade para que em determinados casos o militar temporário que não for inválido, ele possa ser licenciado. E aí, ele é licenciado do serviço público sem nenhum direito. Ele não Mas vai ter amparo em nenhum lugar. Então, assim, eu acho que o militar temporário, ele foi realmente feito às pressas e ele está numa situação hoje em que ele não tem tanta proteção. porque eu fico imaginando, o militar temporário, o que seria o inválido nesse caso, né? Porque o inválido pelo INSS, inválido em outras empresas, tem uma maneira de observar essa questão de invalidez. Nós sabemos que existe uma junta militar, uma junta de Isso. avaliação, para que ele seja determinado como inválido ou incapaz, alguma coisa assim, né? Ou com restrições quando ele vai renovar o seu contrato. Como é que Uhum. seria feita essa questão no meio militar? O que se considera hoje inválido seria aquele militar que ele não vai ter capacidade de exercer a atividade nem na área militar e nem na civil. Então, assim, trazendo para só para uma questão conceitual, o que seria esse inválido, pelo que dá para ler pela literalidade da lei, é justamente isso. Ele não vai poder trabalhar nunca, em nenhuma atividade. E aí é que está o problema. Quando a gente fala em nenhuma atividade, nem a militar, nem a civil. Lembrando que quando a gente fala de atividade civil, no mundo civil, tem tanta coisa que se dá para fazer, tem tantas profissões. Então, assim, é por isso que eu acho dificilmente um militar, e assim, sem ser médica, né? Mas eu acho que vai ser muito difícil a gente encontrar uma pessoa que realmente seja considerada inválida. É, é meio complicado. Seria mais ou menos a pessoa que não pode andar, não pode se mexer. Essa pessoa realmente não vai conseguir trabalhar em lugar nenhum, de repente, que não pode mexer nada. Eu acho que esse seria o inválido, mas Eu estou é pensando muito aqui difícil. nos nossos irmãos da infantaria, ou arma discriminada, que é um pessoal que vai sofrer em questões físicas, né? Muitas vezes joelho, muitas vezes questão de surdez. Eu mesmo tenho meus grilos até hoje, né? Então, isso não nos dá direito a alguns, né? Quem é da infantaria se arrebenta nesse ponto aí. Infantaria e engenharia, claro. A questão do exército brasileiro, eu
Não é querendo discriminar, nós temos a cavalaria, nós temos a artilharia. Sim. Eles brigam muito nessa questão. A minha é melhor, mas eu coloco todo mundo como infante porque é questão de quem vai para combate, quem realmente está agachado, vai para o fronte. Então, eu vejo que é muito complicado, porque se alguém se machuca, um temporário, ele se machuca. Ele, sei lá, teve uma surdez, né? Naquele momento se torna inválido, mas aí uma comissão pode alegar que ele não é permanente. E aí como é que fica? E a pessoa fica permanente. Quer dizer, é meio complicado, porque ele não tem como recorrer para o INSS depois. Não, exatamente isso. Ele não tem a proteção do regime geral, né? O que acontece é assim, se for em atividade, por exemplo, para garantia da lei e da ordem, aí a lei ela dá uma proteção maior. Mas se for em momentos que são lesões aí inerentes à atividade militar, aí você não vai ter tanto essa garantia. Então, essa proteção, né? Sim. E aí sim, o militar ele está exposto, e esse é o problema, porque aí ele tá exposto a ser licenciado pela força, e aí quando ele é licenciado, ele deixa de ser militar, ele não vai ter um amparo por exemplo, do INSS, né? Ele É, não era um. Ele não ele é contribuía para o regime retirado do geral. serviço ativo e Sim. fica por isso mesmo. Uhum. Isso é complicado. Bom, vamos voltar aqui às perguntas do YouTube, porque nós temos bastante. Nós temos aqui, boa noite a todos. Lembrando que nós estamos com a Mariana Silvestrini, advogada especialista em direito militar. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato conosco, podem deixar suas perguntas à disposição. Bom, existe concurso para a carreira de oficial na área jurídica? Seria interessante que este oficial do jurídico conseguisse chegar ao generalato e poder concorrer à vaga do STM? O que eu já verifiquei bastante são os processos seletivos para temporários da área jurídica. Agora, se tem o específico aí para carreira na área jurídica, eu nem sei responder, eu nunca vi. Mas não sei, pode ter, mas eu. E assim, os militares que são muito meus amigos, né, que são aí os assessores jurídicos, né, de Sim. cada força, eles são temporários. Normalmente são militares Sim, temporários. essas profissões, né, mais específicas são temporárias. Nós temos muitas pessoas boas até formadas, eu conheço vários, inclusive sargentos, praças formados em Sim, direitos, sim. né, formado em direito. E eu acho até, não uma covardia, mas eu acho que é uma falta, vamos dizer assim, de aproveitamento daquele técnico, daquele profissional que está ali na força, porque aqui no Brasil nós temos aquilo, nós não somos oficiais, então você não pode, né, ter o comando disso ou ter uma responsabilidade bem diferente do que acontece nas Forças Armadas lá fora, né? Exatamente. E aí a minha crítica vai além. Eu vejo que o direito militar, ele por si só, ele está muito fechado, né? E a gente precisa que pessoas estudem o direito militar. Pessoas, no geral. A gente precisa que ele seja, na minha opinião, que ele seja realmente colocado na grade curricular das universidades. Mas aí eu acho que vai além. Eu quero ver mais praças falando de direito militar. Acho que nós temos muito praça que sabe, que conhece, são bacharéis em direito, e depois que estudam, que se especializam em direito militar, só que eu não vejo tanta voz deles, e acho que é de extrema importância a voz dos praças, com certeza. Sim. Mariana, uma outra coisa, outro dia nós estávamos conversando e você me informou que quando eu entro com uma ação, né, eu não estou entrando contra o meu chefe direto, o tenente, o coronel, o major, para deixar bem claro isso. Eu acho essencial dizer que quando a pessoa vai buscar algum direito, ela não está entrando contra aquele comando dele ali, né? Quer dizer, nem sempre, né? Depende do que fazem, né? Explique isso pra gente, acho que fica legal isso. Tá. Então, não, é porque assim, eu acho que se tem muito, e aí hoje isso existe muito nas Forças Armadas até hoje. Por exemplo, na Polícia Militar, isso essa já foi derrubado realmente dentro da carreira, dentro do pensamento dos militares, de que quando você vai entrar com uma ação, você está entrando contra aquela força, você está entrando contra aquela autoridade.
Não, não é assim. Quando nós entramos com uma ação, por exemplo, o militar do exército, ele tem algum problema lá dentro, Sim. ele vai querer entrar com a ação, não se entra contra o exército, você entra contra a União Federal. Esse vai ser o ente que vai responder o processo, né, e que vai ser defendido pela AGU, pela Advocacia Geral da União. Então não se tem entrar com a ação diretamente contra aquela autoridade que negou alguma coisa ou contra a sua força, a força que você serve. A ação ela sempre vai ser contra a União Federal. Ah, entendi. Eu vou aqui para uma pergunta. Doenças adquiridas. Eu estou indo agora para o WhatsApp aqui. Doenças Tá. adquiridas em tempo de serviço ativo. Como é que trata essa questão quando a pessoa vai para a reserva? Só está aqui, doenças adquiridas em tempo de serviço ativo. Não especificou se a pessoa foi licenciada, entendeu? Como é que vamos tratar uma situação dessa? Porque não especificou muito. É que nós temos aí, tem que fazer a diferença entre os militares de carreira, entre os militares temporários. É. Creio que É, seja temporário aqui pela pergunta, né? normalmente é. E aí o temporário, ele tem algumas situações que é o seguinte. O temporário, ele até pode ser reformado, agora com essa nova lei, ele até pode ser reformado, mas apenas nos casos, e quando a gente está falando em essa incapacidade que a gente falou total e o inválido, né? Sim. Então, o inválido, ele pode ser reformado, e também pode acontecer, se eu não me engano, quando ele está falando, existe uma proteção do temporário, quando nós estamos falando do serviço dele nas questões de garantia da lei e da ordem, por exemplo, nas operações de garantia da lei e da ordem. Fora isso, se for outra coisa, se for um acidente, assim, é próprio do serviço, alguma coisa assim, ele pode não ter uma estabilidade, pode não ter tanta proteção. E se for algumas doenças que a gente tem também, entre tuberculose, vai depender muito da doença, da carreira dele, se ele é temporário, se ele é de carreira, se ele está estabilizado, se ele não está, para Entendi. proteção. Entendi. Nós estamos com uma pergunta boa aqui do Ricardo Vieira. Até botei o quadro agora. O Ricardo Vieira Duarte. Fui licenciado há 30 anos e perdi 25 anos de registro em carteira por, né, nos empresários não registrarem ele, alegando que ele já era, no caso, aposentado. Tem isso? Calma aí, 30 anos, perdeu 25, não foi registrado porque não alegaram que ele era aposentado? Vamos lá, fui licenciado há 30 anos e perdi 25 anos de registro em carteira por os empresários não me registrarem, alegando que eu era aposentado. Olha, eu acho que aí é uma questão de realmente é que tem tempo para entrar com a ação, né? Contra a Justiça do Trabalho, aí é específico. Mas é uma questão aí de realmente verificar um especialista em direito do trabalho, que é uma relação que é diferente, que vai falar só da empresa com a Sim, pessoa, porque a empresa fez errado. Se foi licenciado do serviço, então podia ser registrado sem problema nenhum. sim. O Alexandre perguntou, o Alexandre, eu creio que ele esteja com a minha idade, falou, soldado PM, posso fazer? Como assim? Não entendi, Alexandre. Depois você me manda essa aí de novo, dá uma explicada na sua mensagem, porque não entendi. Como assim você pode ser? Existe o edital, né? Para entrar nas Forças Armadas ou Forças Auxiliares, nós temos os editais. A pessoa, ela lê nos editais, vão ter a idade, escolaridade, Isso. tudo isso. Se a pessoa estiver dentro do que diz o edital, a pessoa ela tem o Pode fazer a acesso ali, prova. pode fazer a Uhum. prova. Ou no caso Isso. dos temporários, que é mostrar as certificações, não é isso? Isso mesmo. Isso. Então, nas perguntas ali, eu vi, existe algum fórum em nível nacional do Francisco Novelino que pergunta? Um fórum em nível nacional? Eu creio que seja algum, como se fosse um fórum, uma comarca, alguma coisa assim. Não, nós temos. Aí a gente tem a Justiça Militar da União, Sim. nos estados, aí isso é importante falar. A Justiça Militar dos estados, ela não tem em todos os estados. Nós só Não temos em tem? São Paulo. Não, temos Por... em apenas 3 estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. É No sério próprio isso? Rio de Janeiro.
Porque quando foi feita a Constituição, lá em 88, fala da Justiça Militar Estadual e coloca a Justiça Militar Estadual, foi colocado para um efetivo aí da Polícia Militar superior a 20 mil. E aí pode, se houver interesse, em criar a Justiça Militar, né? No caso de São Paulo já tinha, Minas Gerais também, Rio Grande do Sul. Então nós temos esses três. No Rio de Janeiro, que nós temos um efetivo muito grande da Polícia Militar, não tem. Nós temos uma vara específica, inclusive eu já conheci a juíza que trabalha lá. Ela falou que a carga lá é bem grande de processos, né? Porque Sim. é só uma vara especializada dentro da Justiça Comum. No caso dos militares das Forças Armadas, nós temos a Justiça Militar presente aí nos estados. Entendo. Só para deixar bem claro, né, a Mariana Silvestrini, advogada especialista em direito militar, está aqui presente conosco. Nós não falamos apenas da Força Aérea, da Marinha e do Exército. Nós temos as brigadas militares, a Polícia Militar, nós temos o Corpo de Bombeiro, né? Tem que falar brigada, Corpo de Bombeiro, porque cada estado isso muda, né? Isso muda, é verdade. Isso muda. Aqui em São Paulo é brigada, né? Corpo de Bombeiro... Não, é tudo Polícia junto. Militar, né? O Isso. bombeiro militar, ele é da Polícia Militar. Já no Sul é brigada, então isso muda bastante. Nós temos aqui o preparador anônimo, né? Situação sobre a IS, investigação social na admissão do candidato. Nossa, ele está postando bastante aqui, calma aí, vamos parar aqui um pouquinho. Isso. A investigação do candidato, soldado PM, né, para a Polícia Militar, quando temporário, à espera de engajamento no curso de formação e um fato é avaliado, creio que seja de forma errada. Existe como a pessoa recorrer? Tá, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Eu acho que ele prestou para a Polícia Militar e aí não passou na investigação social, é isso? E aí, por um fato que ele foi lá das Forças Armadas Não, e que parece que não. ele na investigação social foi avaliado de forma errada. Existe sempre. Existe várias ações nesse sentido, inclusive, principalmente quando a gente fala de polícia militar, tem muitas pessoas que, às vezes, até injustamente, são reprovadas na investigação social. E aí, assim, o que a gente chama de recorrer é você ingressar realmente com uma ação, no Poder Judiciário, visando a anulação daquele ato, que a gente chama de ato administrativo, para que volte à admissão e que você consiga passar por todas as etapas do concurso público. Ele fez bastante pergunta aqui, mas eu vou colocar lá embaixo, direto lá. O candidato recorreu, perdeu em primeira instância. Recorreu, né, novamente, e veio a perder o recurso por falta de movimentação do processo. Existe alguma possibilidade do recurso, né, voltar à ativa? Existe algum prazo para recorrer? Como é que é feito isso? Eu precisaria olhar o processo, não consigo falar assim exatamente o que aconteceu, se foi uma perda do prazo, por exemplo, se a gente está falando, por exemplo, a uma situação de apelação. Aí é uma questão realmente processual de ver o que aconteceu naquele processo específico para saber se tem alguma coisa para fazer ou não. Sim, Não dá para responder assim. Eu entendo. Mariana, faz alguma observação em cima do que nós já falamos, o que acha importante falar, que às vezes eu posso estar esquecendo alguma coisa, e você fala assim, poxa, eu gostaria de falar isso aqui, e aí a gente não perde esse tempo, e até você não perde o gancho. Tá livre para você, pode falar. Então eu vou falar de uma coisa que eu acho importante falar realmente. Lá no começo, eu tinha falado que algumas coisas, as leis, elas são recepcionadas pela Constituição atual, a de 1988, mas sempre surge a questão da indagação, né? A gente questiona se ela realmente está de acordo com a Constituição. Sim. E aí, uma questão que foi até um artigo que eu escrevi foi o seguinte: todos os regulamentos disciplinares, nós sabemos, os regulamentos disciplinares, eles foram editados aí por decreto e são anteriores à Constituição. O que aconteceu com o Exército foi o seguinte: nós tínhamos um regulamento disciplinar por decreto anterior à Constituição. Quando eu falo por decreto, porque o decreto ele é típico do Poder Executivo, ele não é uma lei, né? E ele era anterior à Constituição. Em 2002, nós tivemos o novo regulamento disciplinar do Exército. E aí, esse regulamento disciplinar do Exército, ele foi editado por decreto.
E aí a minha crítica é o seguinte, a nossa Constituição, ela exige que isso seja por lei, porque nós estamos falando da possibilidade de prisão administrativa. Quando nós estamos falando da possibilidade de prisão administrativa, nós devemos ter isso estabelecido por lei. E é essa a minha maior crítica. Eu acho que precisa ter uma revisão dos regulamentos no geral. Eles são muito antigos, eles são anteriores à Constituição. Então, tem muita coisa que não se garante, que precisa se garantir, porque a nossa lei maior é a Constituição. E no caso do Exército, ele foi editado completamente errado, porque ele foi editado por meio de um decreto, ele não foi editado por lei. E aí nós temos militares todo santo dia respondendo por esse regulamento. Nós temos militares sendo presos administrativamente por um decreto, não por lei, como exige a nossa Constituição. Acho que esse é um ponto legal, porque foi o que eu falei, o direito militar ele não avançou. Ele precisa de avanço, ele precisa de gente que estude e que questione algumas coisas, para que a gente não permita que certas coisas que não são certas continuem acontecendo. Entendo. Enquanto você estava falando, eu coloquei ao seu lado, lembra, o seu artigo. Uhum. Ele está aí. Comente um pouco sobre o seu artigo. Esse artigo foi exatamente isso. Eu falo só do regulamento disciplinar do Exército, e aí eu falo que existe aí a inconstitucionalidade, que a gente chama de inconstitucionalidade. Então, que não está certo, todo dia tem militares, eles estão respondendo, ele está válido por enquanto, mas que isso realmente precisa ser revisto, porque a nossa Constituição, ela pede, ela fala que isso tem que ser por lei, tá? Eu volto a falar, a gente está falando de possibilidade de restrição na liberdade de locomoção, que é um direito muito importante que nós temos. Nós temos direito à vida, nós temos direito à saúde, nós temos direito à liberdade de locomoção. E aí a gente tem uma restrição disso dentro da área militar, então dentro das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, não mais. Esse é outro ponto que é interessante, nas Forças Auxiliares hoje já não existe, mas dentro das Forças Armadas, e por meio de um decreto que não é lei, por meio apenas de um decreto. E aí eu acho que é errado dentro de todo o nosso ordenamento jurídico, isso é errado, e isso precisa ser revisto. Acho que as pessoas esquecem um pouco dos regulamentos disciplinares, o quanto que o militar sofre com esses regulamentos. Sim, sim, eu concordo. Tem muita coisa para ser revista, né? Como falou logo no início, o direito militar, que eu não conhecia essa questão dessa área, ser a primeira, a mais antiga e, ao mesmo tempo, não ser revista, né, como deveria ser. Vamos dizer assim, atualizada, eu acho que seria o nome correto. Exatamente. Né? Nós temos, olha, realmente são muitas perguntas, é óbvio que não vai dar para responder todas. Nós vamos verificar algumas aqui, ó. O Ricardo Vieira, eu estou tentando verificar algumas curtinhas. Uhum. O Ricardo Vieira Duarte, ele falou o seguinte: o direito militar é bem claro, sendo soldado que não tem direito a nada. Será que o soldado não tem direito a nada? Não, não é assim. Eu acho que, como eu também falei, o direito ele não é uma ciência exata. Então, assim, jamais, primeiro que eu como uma estudante disso, eu jamais vou falar para alguém, olha, não tem direito a nada, não vai existir isso nunca, acho que a gente tem que brigar pelos nossos direitos, mesmo que eles não estejam positivados em lei, mas existe sim a proteção pro soldado, existem algumas questões, como eu falei também, quando ele acaba se acidentando em operações de garantia da lei e da ordem, ele tem uma proteção a mais, então não é sempre assim que o soldado não tem. Eu só acho que ele precisa de mais atenção do que ele realmente tem. É uma briga que nós vamos ter, mas é um direito que ele tem, que ele deve brigar por isso. Aí eu falo, não é que não exista direito, é que você precisa brigar pelo direito que você tem. Não é ir contra o seu comandante direto. Não vá, Jamais, né, acatar as ordens, não vá desobedecê-lo, aquelas questões, né, que nós já Hierarquia sabemos. e disciplina é fundamental. Sempre, Ela é fundamental e ela precisa sim. Então, assim, é um princípio básico que sustenta a organização militar. Então, também não adianta ir contra, porque aí não tem nem defesa para aquele militar, de fato. Sim, Ele com precisa certeza. seguir a hierarquia e a disciplina. Sim, exatamente. Insubordinação nunca, né? Esse é o correto. Primeiro acata, depois a gente verifica os meios. E depois verifica, exatamente. Exatamente. Isso aí é desde a minha época, isso não é coisa nova. Isso eu lhe garanto que não é algo novo. Mas, só para lembrar,
nós falamos muito de praças e até mesmo temporários, oficiais temporários. Mas os próprios comandos também têm os seus direitos, né? Eu acho que eles também têm as suas defesas para poder ter a segurança de dar ou não uma determinada ordem ou cumprir uma ordem, vamos dizer assim, né? O próprio comando Sim, de unidade. sim, eles têm, sim, na verdade, eles estão ali como a administração pública militar, e aí eles têm todo o poder que é dado a eles para que eles possam exercer as suas funções e garantir que toda a instituição ela consiga seguir da forma como ela deve seguir, né? E todos os militares ali. Então, eles têm, sim, até legislação própria. Lembrando até que os oficiais, né, que falamos muito de praça, mas os oficiais, eles têm uma questão que eles têm mais responsabilidade por si só pelo cargo que eles têm, né? E eles não podem ser julgados por um militar com inferior, né? Sim. Eles sempre serão julgados por um superior. Na verdade, todos, né? Não pode ser julgado pelo inferior, sempre pelo inferior. A hierarquia. Uma pergunta que chegou bastante para mim é: eu, sendo um soldado, sendo um sargento, um major ou até mesmo um coronel, ele Uhum. pode não acatar uma ordem achando que aquilo possa ter um risco? Olha, eu acho que talvez seja uma questão mais delicada, ou não acatar a ordem, né? Como tudo funciona na base da hierarquia e na disciplina, o que nós colocamos o militar ele deve sim acatar a ordem, Sim, desde que ela não seja manifestamente legal. E aí, quando a gente coloca o manifestamente, é justamente isso, é quando é algo que é assim, é absurdo, que você olha para aquilo e fala, não, mas isso é totalmente legal. E aí, totalmente legal na visão leiga. Quando eu falo na sim. visão leiga, daquele que não é bacharel em direito. Então, essa ordem, aí existe a possibilidade, sim, de fazer alguma coisa para que não se cumpra essa ordem. E aí você tem vários mecanismos de defesa também em relação a isso. Mas, normalmente, se essa ordem não é manifestamente legal, aí não, aí precisa cumprir. Porque é questão de observação, né? Tem muitas coisas que... Porque nós falamos muito de praça, falamos de oficiais, nós temos os próprios comandos também, que às vezes estão em situações onde ele para e pensa, e agora, o que eu faço? O próprio comandante é óbvio, mesmo com toda a sua experiência, tem momentos que ele, né, não, deixa eu consultar primeiro porque isso é complicado, né? Então, Ele precisa ter até o apoio jurídico lá dentro, ele é importante também por conta disso, porque o próprio comandante, apesar dele vai ter o poder aí para que ele exerça a sua função, ele também existe aí também ônus nas costas dele muito grande, de responsabilidade até pelos seus atos. Então, nós temos hoje, e não é só hoje, mas nós já tínhamos o próprio abuso de autoridade. sim. Então, quando nós falamos e nós deixamos que a coisa faça de acordo com uma questão que seja bem legal, que seja contrário, que não respeite todas as garantias, de repente, daquela pessoa, nós estamos falando em abuso de autoridade. Ele pode responder por isso. Sim, é verdade. Porque eu coloco essa situação. Recentemente eu fiz um curso lá no Secopab, né? Lá no Rio de Janeiro, na Vila Militar, que é o Centro Conjunto de Operações, né, de Paz do Brasil. E o próprio comandante, né, do centro, ele fez questões de estar em uma das instruções para poder ver. Ele confia muito e assim são excelentes profissionais. Eu até quero mandar um grande abraço a todo mundo do Secopab, que é excelente. Lá eu não posso questionar nada. Pelo contrário, eu questiono que meu curso acabou. Acho que seria o maior questionamento. O melhor que existe é porque o meu curso acabou. Eu deveria continuar a segunda etapa, a terceira etapa. De vez em quando eu mando um WhatsApp para eles lá, perturbando em cima disso. Mas ele mencionou sobre essa questão. Não, eu quero ficar aqui, confio nos meus instrutores, mas eu quero estar presente porque coisas podem acontecer, né? Mesmo que você seja totalmente responsável, existe sempre uma situação fora daquela normalidade que pode ocorrer naquele momento. Então, ele estava lá para sanar. Então, assim, eu vejo a preocupação de um comandante, junto aos seus comandados e até aos seus convidados, como um grande item na questão desse direito, de preservar a integridade do nome do local, a instituição, todas essas questões. E já aconteceu com você
nesses casos, de um comando lhe procurar, ter alguma situação dessa? Não precisa nem dizer qual o comando, por questões trabalhistas, não sei como é que vai funcionar isso. Questões profissionais. Mas já aconteceu? Como é que funciona isso? Já aconteceu, justamente porque ele pode, aí eu falei sobre uma questão de respeito, o que aconteceu foi o seguinte, foi talvez uma não observância total de todos os procedimentos corretos dentro de uma sindicância, né? Sim. E aí ele acabou me procurando, mas deu para ser solucionado ali de uma forma boa, mas é justamente isso, por isso que é interessante o apoio jurídico, para que se siga corretamente todo o processo, né, lá dentro. Então já aconteceu sim. E eles têm essa carga, assim, eles precisam seguir todas as normas. E aí, quando eu falo em todas as normas, são as normas externas que nós temos desde a nossa Constituição até leis infraconstitucionais e as próprias normas internas de cada força, que são muitas, né? E Sim. nós sabemos disso, são realmente uma portaria atrás da outra. E ele precisa observar tudo isso. E, além disso, a responsabilidade que ele tem é muito grande perante os seus subordinados. Então, o próprio Código Penal Militar, ele vai trazer pena maior para oficial, ele vai trazer aí umas questões muito mais pesadas para, por exemplo, para os oficiais, aqueles que exercem a função de comando, eles têm uma responsabilidade muito grande, sim. Sim. Mariana, eu realmente, Mariana Silvestrini, advogada especialista em direito militar, falando sobre direito militar, gostaria muito de agradecer a sua presença. Vou fazer uma coisa. Nós temos muitas perguntas, assim, não para de chegar pergunta. Acho que o tema, ele tem muito mais dúvidas do que eu imaginava. Sinceramente, eu não achava que nós tínhamos essas dúvidas todas e que nós desconhecíamos tanto, né, essa questão do direito militar que nós deveríamos conhecer. Porque até o civil é envolvido nessas questões, né? Então, nós estamos falando desde as Forças Armadas quanto as Forças Auxiliares. Então, assim, é natural o vídeo de hoje eu não ter como fazer as perguntas todas que eu queria. Minhas perguntas mesmo do meu WhatsApp aqui do celular só foram duas, né, em 1 hora. Né, nós temos muito mais. Eu gostaria de, agora ao vivo, convidá-la para uma próxima vez, marcar uma data, alguma coisa que você realmente se sinta à vontade, né, para a gente discutir alguns temas mais específicos. Eu acho que seria essa questão. Primeiro que eu novamente agradeço o convite de estar aqui. E sim, adoraria, estou super disposta a discutir outras coisas. A gente pode separar alguns assuntos e aí cada oportunidade a gente fala de um assunto específico para surgir e para conseguir até sanar as dúvidas, né, daquele assunto em específico, porque o direito militar ele é realmente muito amplo. Sim. Então, eu gosto muito do disciplinar, então eu falo muito aqui sobre uns procedimentos, né? Porque eu gosto sobre transgressão disciplinar, sobre prisão, porque eu gosto muito do direito administrativo disciplinar, então falar de regulamento disciplinar, transgressão disciplinar, é uma área que eu adoro mesmo, o próprio direito administrativo no geral, né? Que estuda a administração pública e a defesa das pessoas, eu gosto muito disso. Tem o direito penal também, que tem muita coisa para a gente explorar dentro, sobre os crimes, né, que estão lá no Código Penal Militar, a diferença desses crimes, como a gente fala de crime propriamente militar, só o militar pode cometer. Então, tem crimes em tempos de paz, crimes em tempos de guerra, a questão da pena de morte, por exemplo, a gente não falou aqui, mas a questão de que o militar ele pode sofrer isso de pena de morte, né? Então, tem tanta coisa para falar que eu acho que dá para a gente separar. Nossa, vai chover pergunta, porque falou isso agora no final, hein? Vai chover pergunta, as pessoas vão querer saber por quê. Muita gente vai cair dentro da internet para tentar descobrir. Mas isso aí já vai ser uma curiosidade para a próxima live nossa. Mariana, antes de qualquer coisa, eu gostaria que você deixasse seus contatos. Repita 2 vezes, pelo menos. Lembrando que na descrição do vídeo, que vai ficar disponível para todo mundo, eu vou deixar os contatos da Mariana, todos que ela... né, falar aqui ao vivo, vai estar aí vão estar na descrição desse vídeo. Pode falar aí. Então eu vou deixar meu principal contato, que é o meu Instagram.
é o @mariana.silvestrini. Lá pode falar comigo, pode mandar direct, que eu sempre, apesar que às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre vou responder por lá, tá? Eu vou deixar também o contato, que é do meu escritório, que é o contato@silvestrinirodrigues.com.br. Esse aí é um e-mail para quando quiser alguma dúvida, tiver alguma dúvida, eu posso estar disponível também para responder. Eu adoro sobre isso, eu gosto muito de falar sobre direito militar, então fica aí os meus contatos, qualquer dúvida que tiver, pode me procurar. Com certeza. Novamente, eu faço o convite. Está mais do que convidada para uma próxima live para que a gente possa, né, dar continuidade a 500 milhões de perguntas que com certeza chegarão aí à Defesa TV. Tá? Eu gostaria de deixar bem claro que nós estamos no Defesa em Foco, um programa distribuído pela Defesa TV. Maiores informações, não esqueça de entrar no site www.defesa.tv.br. Novamente aqui, gostaria de agradecer, falando sobre direito militar, Mariana Silvestrini, advogada e especialista em direito militar. Mariana, meu boa noite para você. Desculpa estar te segurando, até passamos 7 minutos, mas eu garanto que ia passar muito mais, porque é um tema que eu gosto também, achei super interessante. Né? Eu novamente gostaria de agradecer. Vou deixar mais um minutinho aberto para você. Daí eu retorno e aí a gente encerra essa live. Tá bom. Então, eu novamente vou agradecer por estar aqui. Eu acho que eu nem vi o tempo passar, então foi realmente muito bom conversar sobre isso. E eu espero, sim, outras oportunidades para falar de direito militar, que é a minha grande paixão dentro do direito. Sou apaixonada por direito, e aí eu me apaixonei pelo direito militar, e essa justiça militar especializada e totalmente desconhecida. Então, que não seja mais assim, né? Que a gente consiga fazer aos poucos com que ela seja conhecida, porque essa área do direito é realmente muito apaixonante. Ok. E claro que eu fiz a sua propaganda, botei a sua matéria ao lado, enquanto falava. Eu queria fazer isso. Eu falei, não, no final tenho que fazer essa coisa bonitinha, porque eu acho muito importante depois. Uma pergunta. Tem como as pessoas lerem essa matéria? Ela pode pedir? Como é que é feito isso? Como foi publicado em revista física, Sim. então É questão eu de posso direitos, disponibilizar. né? Não, mas eu posso disponibilizar, é só verificar. Eu até pretendo fazer algumas alterações e aí Sim. publicar na plataforma online, né? Tá. Mas eu pretendo fazer isso, sim. Não, mas aí a pessoa, com certeza, o interessado vai entrar em contato contigo e vai tirar essas dúvidas, tá? Sem nenhum problema. Então, uma boa noite a todos. Novamente, quero agradecer. Tenha uma excelente noite, Mariana. Até a próxima. Para você da internet, não esqueça www.defesa.tv.br desculpa, eu errei. www.defesa.tv.br. Na verdade, eu acertei, é só repetir. Um grande abraço a todos, até a próxima. E para você que acompanhou e deseja saber um pouco mais sobre esse tema e outras informações, você encontra somente no defesa.tv.br. Aqui você lê e escuta em primeiro lugar.